Canecas Ideais. Coleção Memórias. Agora sim! Chegaram as canecas ideais! Disponíveis para você. As minhas bebidas vão ficar até mais gostosas, acompanhadas dos meus brinquedos favoritos. Isso aí, esse é o objetivo. Afinal, tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. O que é um parque? Um parque vem do francês parc. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu sei que é um espaço comumente chamado de área verde, geralmente livre de edificações e caracterizado pela abundante presença de vegetação, protegido pela cidade, pelo estado, enfim, pelo país, no qual esse parque se encontra. E a partir dessa palavra parque, desse espaço parque, variantes, como por exemplo os parques urbanos, parques naturais, como por exemplo o Parque Urbano do Ibirapuera, ou mesmo um parque natural, como o Parque das Cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, ou mesmo um parquinho, um playground aí na sua cidade, no interior. E trem bonzinho, levar as crianças para brincar no balango. Mas nenhum desse tipo de parque é o parque que eu venho contar a história aqui hoje. Porque hoje o Mundo Surreal apresenta para você de onde vieram os parques de diversões, de onde surgiu o parque temático, como os parques evoluíram até chegar nos dias de hoje. Mas você só vai ficar por dentro disso tudo se você ativar esse sininho. Então ative o sininho, ative esse sininho aí que é para você receber todas as notificações aqui do seu Mundo Surreal. Depois da nossa introdução, eu volto. Mais um vídeo do Mundo Surreal. Com licença. Ô, Cascadinho, o filminho já vai começar. Com esse tapete, palhaçada. Hakuna Matata. Um parque de diversões é um parque que apresenta várias atrações, como brinquedos e jogos, além de outros eventos para fins de entretenimento. Um parque temático é um tipo de parque de diversões, porém, ele baseia suas estruturas em atrações em torno de um tema central, ou de vários temas, geralmente apresentando várias áreas com temas diferentes, ao contrário de parques de diversões itinerantes, que são móveis. Geralmente, esses parques não são tematizados. Os parques temáticos são mais elaborados, geralmente oferecem mais atrações, atendem a uma variedade de faixa etárias muito maior. Enfim, isso varia de parque para parque. Os parques de diversões evoluíram de feiras europeias, jardins de lazer e grandes áreas para piqueniques, criadas para a recreação das pessoas e também para o governo vigiar o que essas pessoas estavam fazendo ali naqueles espaços. Que, se você não sabe, para isso foram criadas as praças. Vai vendo. Eu sei que as feiras mundiais e outros tipos de exposições internacionais também influenciaram o surgimento da indústria de parques de diversões. O Lake Compounce. O Lake Compounce foi inaugurado em 1846 e é considerado o mais antigo parque de diversões em operação da América do Norte. E os primeiros parques temáticos surgiram em meados do século XX, com a abertura da Terra do Papai Noel em 1946. Em 49 surgiu a Oficina do Papai Noel, para só depois surgir parques mais famosos e mais elaborados e complexos, como por exemplo a Disneylândia, em 1955. Eu tenho o documentário da Disneylândia aqui, de onde inclusive surgiu o seu Disney. É só você procurar aqui na playlist exclusiva da Disney. É um documentário exclusivo que só o Mundo Surreal tem. Depois você dá uma conferida lá que é bem bacana. Acho curioso, né, o povo que fazia parque com temática de Papai Noel, que inclusive teve um parque temático de Papai Noel aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele funcionou de 2000 a 2006, porém não tinha praticamente brinquedo eletrônico nenhum, só tinha umas rodinhas, balango e, é claro, o parque fechou. Mas bora então começar de verdade com nossa série Parques de Diversões. A origem. Parque de Diversões. Origens. Capítulo 1. A Revolução e as tradições anteriores.
O parque de diversões evoluiu de 3 tradições anteriores: feiras itinerantes, jardins de lazer e exposições como feiras mundiais. A influência mais antiga foi a Feira da Idade Média. É isso mesmo, uma das primeiras foi a Feira Bartolomeu, na Inglaterra, em 1133. No século 18 e 19, eles haviam evoluído para locais de entretenimento para grande quantidade de pessoas, onde o público podia assistir a espetáculos estranhos, com gente esquisita. Ele vai embora? Ah, não pode ir embora. Manda ele voltar. Também tinham pessoas lá fazendo acrobacias, malabarismos e até gente conjurando espíritos. Nesses parques da época medieval também existiam diversas competições, como por exemplo percorrerem por dentro de zoológicos, e aquele que saísse vivo ganhava. O carrossel Frederick Savage, no Siamland, onde os pilotos subiam e desciam como se estivessem no mar, foi o primeiro passeio de diversão instalado em 1880. Olha isso, galera, antes de 1900, antes de existirem carros circulando nas ruas, antes mesmo da energia elétrica se popularizar. Uma onda de inovação nas décadas de 1860 e 1870 criou atrações mecânicas, como o carrossel, que ele era movido a vapor. Tinha que ser movido a alguma coisa, né? Se não tinha eletricidade, ia ser movido a quê? Porque antes desses brinquedos mecânicos, o primeiro carrossel, por exemplo, ele era movido com pessoas que empurravam ele. Inclusive os primeiros parques brasileiros da década de 30 e 40 eram as pessoas que empurravam os cavalinhos, eram as pessoas que empurravam o trenzinho. Tinha o tal dos balangos lá, que as pessoas se empurravam nos balangos e tudo era empurrado. Eu acho que no Brasil meio tudo que é empurrado até hoje. Eu não sei, deixa aí nos comentários. Vamos seguindo com o vídeo que tem muito mais coisas curiosas. Eu sei que essa galera aí que começou lá antes de 1900 a fabricar essas atrações, esses brinquedos, eles começaram a exportar essas máquinas pelo mundo todo. Como eu já mostrei aqui na nossa série Fabricantes de Parques de Diversões, existem fabricantes tão antigas que já exportavam as atrações antes mesmo de 1920 e funcionam até hoje. Eu não vou falar muito a respeito não, procura aqui na nossa playlist que tu vai encontrar esses vídeos e são bem legais. Existia um brinquedo que chamava Cavalos a Galope, popularmente conhecido no Brasil como cavalinhos ou charretinhas. E a gente subia, e a gente girava, e que a gente galopava bem rápido, Vamos logo, antes que peguem nossos lugares. Isso inaugurou a era do moderno parque de diversões, pois as classes trabalhadoras foram cada vez mais capazes de gastar seus salários com esse tipo de entretenimento, porque até então, galera, as pessoas viviam para comer e dormir. Ninguém tinha um centavo para investir em lazer. Tá tipo o Brasil hoje? Ninguém tem um centavo para passear. Enfim, naquela época era assim também, porém nos outros países. Inclusive, esse era o preço para você dar um rolê nos brinquedos de parques de diversões que surgiram no início da década de 10 nos Estados Unidos. Era de 1 centavo apenas. A segunda influência foi o Jardim do Prazer. Um exemplo disso é o parque de diversões mais antigo do mundo, Bucking. Acho que é assim que se pronuncia, porque é uma pronúncia da Europa continental. E esse parque surgiu em 1583 e está localizado no norte de Copenhague, na Dinamarca.
Vauxhall Gardens, fundada em 1961 como um dos primeiros jardins de lazer, foi um outro jardim primitivo, e esse surgiu em Londres no final do século XVIII. E esse espaço ele já era administrado por um grupo aonde lá já se encontravam diversas atrações. Ele atraía regularmente multidões enormes, com seus caminhos frequentemente conhecidos por tarefas românticas. À noite, tainha, vinho. E lá ainda você podia andar na corda bamba, tinha subidas de balões de ar quente, shows de fogos de artifício. Já era o Gandalf, né, do Senhor dos Anéis, que ficava lá soltando fogos de artifício, só pode. Eu sei que esse jardim proporcionava muita diversão pra galera lá de 1600. Meu Deus, eu nem me imagino vivendo em 1600. Embora os jardins tenham sido originalmente projetados para as elites, eles logo se tornaram lugares de grande diversidade social. E aí a parada foi ficando popular. Aí já existiam feiras, já existia exibição de música, de dança, acrobacia de animais, entre tantas outras coisas. Prater, em Viena, na Áustria, começou como um campo de caça real, que foi aberto em 1766, para a diversão do público. Matar bichos igual diversão. Matador de onça, né? Enfim, esse era o conceito dessa galera na época, né? Mas eu acho que existe gente com esse conceito até hoje. É um absurdo. Mas voltando ao nosso assunto, aí lá dentro, como a galera ia caçar, aí a galera queria o quê? Queria tomar um café, aí surgiram as cafeterias, aí rasgava uma bota, queria comprar uma bota nova, aí surgiam as lojas. E o conceito de um parque fixo de diversão foi desenvolvido com o início das feiras mundiais. A primeira feira mundial começou em 1851, com a construção do marco Crystal Palace, em Londres. O objetivo da exposição era celebrar a conquista industrial das nações do mundo, porque essa data aí de 1851 te relembra o quê? A corrida industrial. E ele foi projetado para educar e divertir os visitantes, tipo o seu canal Mundo Surreal aqui. E a Dona Roda Gigante surgiu aonde? Ela surgiu em 1893. As cidades e os negócios americanos também viram a Feira Mundial como uma maneira de demonstrar sucesso econômico e industrial. Resumindo, para se mostrarem mesmo, ostentação. A Exposição Colombiana Mundial de 1893, em Chicago, Illinois, foi um precursor do moderno parque de diversões. E a feira era um local fechado que mesclava entretenimento, engenharia e educação para entreter as pessoas, e principalmente o povão. E para garantir que a feira fosse um sucesso financeiro, os planejadores incluíram uma área dedicada a concessões de diversão chamada Midway Plaisance. Os brinquedos dessa feira capturaram a imaginação dos visitantes e dos parques de diversões ao redor do mundo, como a primeira roda gigante de aço, por exemplo, encontrada em muitas outras áreas de diversão, como Prater, em 1896. Além disso, a experiência desse lendário parque aí, que foi fechado há muito tempo, que se chamava Cidade das Maravilhas, ela foi baseada na criação de um lugar ilusório. Era um meio caminho andado para a criação dos parques temáticos. E aí foi introduzido a Exposição Colombiana, que era o que isso? Era uma roda gigante, galera. E essa roda gigante, ela se tornaria padrão para todos os parques de diversões, sejam eles itinerantes, fixos e até mesmo circos. E naquela época era muito comum os circos terem brinquedos de parques. Além de brinquedos, também tinham galerias de moedas, galerias de tiro, jogos de azar, entre tantas outras coisas.
E ainda lá naquele século remoto, por volta de 1850, começaram a surgir os resorts de lazer, entre outros tipos de parque. Muitos parques de diversões modernos evoluíram de resorts de lazer, que se tornaram populares com o público, em que a galera ia lá passar um dia ou então um feriado inteiro, ou mesmo um fim de semana, por exemplo. Áreas à beira-mar como Blackpool, no Reino Unido, ou mesmo Coney Island, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns parques de diversões cresceram a partir de bosques de piquenique, estabelecidos ao longo de rios e lagos que ofereciam banhos e esportes aquáticos, como por exemplo o Lake Compounce, em Connecticut. Primeiro estabelecimento como um pitoresco parque de piquenique lá em 1846. E também tinha o Riverside, em Massachusetts, fundado em 1870, ao longo do rio Connecticut. Qual era o segredinho disso tudo? O truque era levar o público à beira-mar ou à beira do rio, no local onde o resort, onde o hotel estava lá. Para Coney Island, no Brooklyn, no estado de Nova York, uma linha de bonde puxada a cavalo na época levavam os turistas à praia a partir de 1829. Já em 1875, 1 milhão de passageiros montou a estrada de ferro de Coney Island. E em 1876, 2 milhões visitaram Coney Island. Olhando essas imagens antigas, nem dá pra ver que é Nova York, né? Parece mais Copacabana e Ipanema. Eu sei que hotéis e locais de diversões foram construídos para acomodar as classes altas e também a classe trabalhadora na praia. O primeiro carrossel foi instalado na década de 1870 e a primeira montanha-russa em 1884. Isso lá nos Estados Unidos. A praia de Blackpool, em 1895, lá na Inglaterra, era um local popular à beira-mar. Claro, se é praia, tem que estar na beira-mar. Não, tem praia de rio também, galera. Nossos irmãos amazauenses que o diga. Mas isso tudo se tornou popular a partir de 1700. Blackpool ganhou destaque como um resort à beira-mar com a conclusão, em 1846, de uma linha de ferro diretamente para Blackpool. Ou seja, desde muito tempo atrás, a gente já percebe que as coisas para fazerem sucesso tem que haver um meio de transporte que leve as pessoas diretamente para esse local. Tem que ser local de acesso fácil. E um fluxo de visitantes repentino chegando de trem movimentou os empresários a construir acomodações e a criar novas atrações, levando a mais visitantes ainda e a um rápido ciclo de crescimento. Quanto mais visitantes, mais eles construíam atrações. E isso foi ao longo das décadas, entre 1850 e 1870. Já em 1879, toda essa área lá de Blackpool, ela era conectada. A iluminação e seus respectivos concursos reforçavam o status da Blackpool, como, por exemplo, o mais importante resort de férias do norte da Inglaterra, e seu caráter especificamente de classe trabalhadora, ou seja, o foco deles era a classe C, galera. Já em 1890, a cidade tinha uma população de 35 mil habitantes e podia acomodar 250 mil turistas, tipo Búzios, aqui no Rio. E o número de visitantes anuais, muitos deles hospedados por uma semana, foi estimado em 3 milhões. E isso lá em 1890. É mais que muito parque que eu conheço hoje em dia por aí, hein? Mas continuando, na última década do século XIX, já existiam os bondes elétricos.
e as linhas desses bondes foram desenvolvidas em muitas grandes cidades americanas, por exemplo. Aí as empresas, elas já conectavam essas linhas de bondes diretamente com os parques. Levando isso para os dias atuais, é como se eles fizessem uma linha específica de bonde ou de trem, levando a galera, por exemplo, para Terra Encantada, que mal tinha ônibus para chegar lá. Mas de volta ao passado, esses parques ficaram conhecidos como parques de bonde, como por exemplo, Leon Park, em Atlanta, ou Carsonia Park, em Reading, que eram inicialmente locais de lazer naturais, antes das empresas se apoderarem desses locais e transformarem esses locais, expandindo os bosques e incluir entretenimentos regulares, como salões de dança, campos esportivos, passeios de barcos, restaurantes, escorregas e também diversões mecânicas. Cais de aço, por volta dos anos 10, também foi desenvolvido em um local de resort, com balneários à beira-mar em Nova Jersey e também em Nova York. Um exemplo de estreia em Nova Jersey foi o Atlantic City, um famoso resort de férias. Os empresários ergueram parques de diversões em cais que se estendiam do calçadão sobre o oceano, como o famoso Cais de São Francisco, que está lá em pé até hoje. Além de ser legal, não deixa de ser um cenário bem romântico também, né, galera? Super sensual. O primeiro de vários foi o Ocean Pier, em 1891, seguido mais tarde pelo Steel Pier, em 1898. E eles ostentavam atrações típicas da época, como brinquedos no estilo de Midway e atrações também de bondes elétricos. O calçadão também teve a primeira rotatória instalada em 1892. Que diacho era isso? É como se fosse uma precursora da roda gigante. E depois eles saíram instalando vários desses brinquedos mecânicos em diversos outros parques, em Nova Jersey, Coney Island, Nova York e por aí afora. Outro parque antigo foi o Parque de Diversões Eldorado, inaugurado em 1891, às margens do rio Hudson, com vista para a cidade de Nova York e tudo. E era grande, hein? Consistia em 25 acres. Sangue de Jesus tem poder. Os parques de diversões modernos. Vamos começar pela Torre de Dreamland, em 1907. A primeira área permanente de entretenimento fechada, porque até então era tudo aberto. E ela foi regulamentada por uma única empresa. Foi fundada em Coney Island em 1895. A companhia Lion Park em Coney Island, no Brooklyn, foi a primeira empresa a ter concessão de um local todo em comum, porque até então os locais eram abertos, as pessoas pagavam a parte das atrações que queriam brincar, e vários comerciantes colocavam lá seus brinquedos, suas barraquinhas, mas não. Essa foi a primeira empresa nos Estados Unidos que fez diferente. Falou, não, vou fechar isso aqui, é tudo meu, tu paga a entrada única e brinca no que quiser. Esse parque foi um dos primeiros a cobrar a entrada para entrar no parque, mas ele também vendia ingressos dentro do parque.
Em 1897, o Lion Park juntou-se ao Steeplechase, o primeiro dos 3 principais parques de diversões que seriam abertos na área de Coney Island. George projetou o parque para proporcionar emoções e entretenimento. A combinação do centro populacional próximo da cidade de Nova York e a facilidade de acesso ao parque fizeram de Coney Island a personificação do parque de diversões americano. Realmente se tornou um símbolo, assim como foi o Play Center para São Paulo. É isso que eu digo, é muito diferente você ter um parque temático enorme afastado, que também é legal, mas também é muito diferente você ter um parque urbano, com feiras, exposições, entretenimento e tudo mais. Coney Island também contou com o Luna Park, que foi fundado em 1903, e o Dreamland em 1904. Coney Island foi um enorme sucesso. E no ano de 1910, o público ele podia atingir 1 milhão de pessoas. E isso num único dia. Galera, eram muitos empresários alimentando para que isso tudo se tornasse sucesso. Frederick, por exemplo, emprestou o nome e a vida dele ao Luna Park, que foi rapidamente erguido e depois elogiado pelo mundo todo. O primeiro parque de diversões da Inglaterra foi inaugurado em 1896, conhecido como a Praia do Prazer de Blackpool, por Double G. Bean. Em 1904, eles já contavam com uma máquina voadora que foi introduzida ao parque. Ele havia projetado uma aeronave antiga movida por motores a vapor que não teve êxito, e ao invés disso, ele abriu uma atração de carruagens voadoras que giravam em torno de um pilão central. Outras atrações incluíam, por exemplo, Grotto, um tipo de passeio de fantasia. Você podia, por exemplo, passear em botes, uma espécie aí de túnel do amor. Ou também o River Caves, que era uma estrada de ferro panorâmica. Mas não faltava atração não. Rampas de água, torres, tobogãs, tinha muita coisa para se fazer por lá. A maior ameaça daquela época, galera, era o fogo. O fogo era o principal inimigo dos parques, pois grande parte da construção dentro dos parques de diversões da época era tudo de madeira. E a madeira daquela época, ela também não tinha o cuidado especial, não tinha o tipo de tinta e, enfim, não era nada padrão. E aquilo pegava fogo com muita facilidade. Em 1911, Dreamland foi o primeiro parque de diversões de Coney Island a queimar completamente. E em 1944, o Luna Park também foi totalmente destruído por um incêndio. A maioria dos Luna Parks foi similarmente destruída, tudo pelo fogo. E vocês não vão acreditar nisso que eu vou contar agora para vocês. Geralmente eram incêndios criminosos. Exatamente. Vândalos e protestantes gostavam de colocar fogo nos parques de diversões. Além desse inimigo, o parque de diversão ele tinha um outro inimigo, que era a sujeira. Era tudo muito sujo, era tudo muito tumultuado, não tinham requisitos de segurança, era um bololô só. Durante a Era Dourada, muitos americanos começaram a trabalhar menos horas, e eles tinham mais tempo para se divertir. E também tinham mais renda disponível. Porque sem dinheiro não tem diversão, né? Quer dizer, às vezes... Enfim, com dinheiro e tempo, eles começaram a gastar em atividades de lazer. E os estadunidenses começaram a buscar novos locais de entretenimento. Porque eles viram, ops, nem tudo é cachaça não. Porque até então a diversão era encher a cara e encher a cara.
Mas eles descobriram os parques de diversões instalados fora das principais cidades, onde os parques de diversões também começaram a ir para áreas rurais. E esses parques eles começaram a surgir para atender essa nova demanda econômica. Era uma oportunidade única. Eles, na verdade, serviram como fonte de fantasia e escape da vida real. Quando chegava um parque na cidade, na Era Dourada, nossa senhora, a cidade parava para receber o parque. E do bebezinho ao vovozinho, geral ia se divertir. E se divertir mesmo, porque aproveitavam todas as atrações. No início do século XX, centenas de parques de diversões estavam já operando nos Estados Unidos e no Canadá. Eram centenas mesmo, isso lá em 1910, 1915. Parques de bonde ficavam fora do alcance de muitas pessoas. Já esses parques, eles iam até onde essas pessoas estavam. Muitas das vezes eram cidades que ficavam ao redor de grandes indústrias de carvão, entre outras mineradoras. Esses parques de diversões, eles geralmente eram baseados em parques que vieram de grandes feiras mundiais. A Era Dourada norte-americana foi, de fato, a Era de Ouro dos parques de diversões, que reinou até 1930. A Era de Ouro dos parques de diversões também incluiu o advento do parque infantil, fundado em 1925. O parque original, por exemplo, ele está localizado em Santo Antônio, lá no Texas, e ainda está em operação até hoje. Os parques infantis se tornaram populares em toda a América do Norte após a Segunda Guerra Mundial, porque eram parques mais baratos de serem construídos. E parece que estão muito populares hoje em dia aqui no Brasil, né? Mas enfim, tirando as criancinhas de lado, essa era, ela também viu o desenvolvimento de novas montanhas russas que incluíam quedas e velocidades extremas, por exemplo, para emocionar qualquer ciclista. No final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas pareciam querer um entretenimento ainda mais emocionante. As pessoas queriam mais adrenalina. Era uma necessidade de se aventurar. Embora o desenvolvimento do automóvel tenha proporcionado às pessoas mais opções para satisfazer esse espírito aventureiro, suas necessidades de entretenimento em busca de mais aventuras ainda era maior. E os parques de diversões pós-guerra continuaram a ser bem-sucedidos. Mas, em compensação, os parques de diversões urbanos começaram o seu declínio. Na década de 1920, que foi uma década onde aconteceu um boom de montanha-russa, porque começaram a construir montanha-russa em tudo que era canto dos Estados Unidos. Foi uma construção frenética de montanha-russa. E na Inglaterra também não foi muito diferente, não. Na Inglaterra, o Dreamland, que abriu lá em 1880 com um carrossel, que foi o primeiro brinquedo de diversão instalado. Já em 1920, eles começaram a colocar as montanhas-russas. A Scenic Railway foi aberta ao público, por exemplo, com grande sucesso, transportando 500 mil de passageiros em seu primeiro ano. Imagina uma montanha-russa transportar 500 mil pessoas em um ano. Olha que doideira. Quantas pessoas será que a Montezum transporta em um ano? Deve ser bastante gente também, porque a bichinha lá não para não. Eu sei que o parque também instalou outros brinquedos comuns na época. Como vocês estão podendo ver nos vídeos, era cada geringonça mais esquisita que a outra. Mas cá pra nós, né? Vamos dizer a verdade. Tem cada coisa aqui que dá vontade de andar, que se tivesse num parque, nossa, eu me caía ali, ficava igual um boi tonto girando ali no meio.
Mais montanhas-russas menores começaram a surgir, a montanha-russa do amor, a montanha-russa da alegria, a roda da alegria, a ferrovia em miniatura, a montanha-russa de chocolate, rios que passavam por dentro de cavernas. A imaginação estava solta. O salão de baile ele foi construído no local da pista de patinação em 1920. E em 1923 foi construído um cinema de variedades. Entre 20 e 35, mais de 500 mil euros foram investidos no local. Mas o sucesso desses parques de diversões na Inglaterra era tão grande que eles constantemente instalavam novos brinquedos e sempre resultava também em novas construções de novos complexos e de novas montanhas russas. E isso permanece até hoje. Enquanto isso, a Praia do Prazer de Blackpool também estava sendo desenvolvida. Os frequentes investimentos em larga escala foram responsáveis pela construção de muitos novos brinquedos por lá, incluindo o Virgínia Real, Whip, Arca de Noé, Big Dipper, Dodgems. Diz a lenda que os brinquedos que existiam lá na Inglaterra, lá em 1920, eram bem mais modernos do que os brinquedos que existiam lá nos Estados Unidos. E aí começaram a ser construídos cassinos, e tudo isso permanece lá até hoje. Em 1923, a terra foi recuperada à beira-mar, e foi nesse período que o parque cresceu o seu terreno, passando a ter 44 acres, ou seja, 180 mil metros quadrados. Durante esse período, para redesenhar todo aquele estilo de atrações que tinha lá em Missouri Beach, porque era um estilo voltado para o romantismo, eles começaram a trabalhar numa montanha-russa enorme, chamada de Grand National. Isso tudo para assegurar com que os visitantes não fossem embora. Mas daí veio a depressão e o declínio pós-Segunda Guerra Mundial. Essa sim foi a era negra dos parques de diversões. A Grande Depressão dos anos 30 e a Segunda Guerra Mundial durante os anos 40 viram o declínio da indústria de parques de diversões e também da indústria de lazer. A guerra fez com que a população urbana se mudasse para os subúrbios. A televisão se tornou fonte de entretenimento, as pessoas não saíam de casa e as famílias passavam a ir aos parques com muito menos frequência. E muitos parques passaram a fechar. Outros parques se juntaram uns com os outros. Na década de 50, fatores como a decadência urbana, a extrema violência que acontecia nos Estados Unidos, o crime e até a desagregação nos guetos levaram a mudanças nos padrões de como as pessoas optavam por gastar seu tempo livre. Muitos dos antigos parques de diversões tradicionais fecharam ou queimaram até o chão.
Sabe aquelas bolas de demolição que a gente costuma ver em filme e em desenho animado? Muitos foram levados pelaquela bola preta. E no lugar dos parques eram construídas moradias e empreendimentos suburbanos. Em 1964, o Steeplechase Park, que, como eu comentei para vocês no episódio anterior, era o rei de todos os parques de diversões, ele fechou e fechou para sempre. Os parques de diversões tradicionais que sobreviveram, por exemplo, como o Kennywood na Pensilvânia, Cedar Point em Ohio, eles também chegaram a fechar. E qual foi a luz no fim do túnel? Será que tinha essa luz? O que chegaria para salvar os parques de diversões? Qual parque abriria na década de 50 para salvar essa galera toda? Qual seria a nova inspiração da nova era que estava para surgir? E eu só te peço uma ajuda. Compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe o canal, mostre esse canal para os seus amigos, porque assim eu me animo a trazer mais documentários, a trazer mais séries e a fazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Pedro Monsu. Já deixa o meu like aí, hein? E ative esse sininho se ele não tiver ativado. Canecas Ideais. Coleção Memórias. Agora sim! Chegaram as canecas ideais! Disponíveis para você. As minhas bebidas vão ficar até mais gostosas, acompanhadas dos meus brinquedos favoritos. Isso aí, esse é o objetivo. Afinal, tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. As ofertas da indústria de parques de diversões variam de grandes parques temáticos, como o Walt Disney World Resort e Universal Orlando, entre outros parques da franquia espalhados por aí também, como por exemplo Japão, China e Europa. Há parques menores e de tamanho médio, como por exemplo, há parques que não são temáticos, mas são fixos e grandes, como a rede Six Flags. Inúmeros empreendimentos menores existem nos Estados Unidos e mundo afora. Estados Unidos é o país que tem mais parques de diversões no planeta. Cada esquina tem um. Daqui a pouco o povo está instalando parque de diversão no quintal. Também surgiram parques temáticos mais simples, destinados diretamente para as crianças. Como por exemplo, o Legoland, que nem é tão simples assim, mas é para criança. Existem exemplos de parques de diversões em shopping centers, como por exemplo Play Center Family. Eu vou nesse parque aqui, ele é super legal, eu adorei. Parques com atrações para toda a família, campos de golfe em miniatura começaram a crescer a partir de 1960. E isso já incluía o zíper, incluía karts, carrinhos de bate-bate, barcos, toboáguas. O Enterprise, por exemplo, surgiu lá em 70. É bem antigo o bichinho, hein? Alguns desses parques cresceram até incluir montanhas russas, e os parques de diversões tradicionais também possuíam na época áreas de competição, além desses brinquedos que proporcionavam mais emoções e atrações radicais. A Europa ela foi responsável por limpar os parques temáticos e os parques fixos. Porque foi a partir da década de 60 que grandes parques na Europa começaram a investir pesado em segurança. Porque vocês não têm noção da quantidade de acidentes que acontecia em parques de diversões naquela época. Mas era muita gente quebrada, muita gente mesmo. E a Europa falou, não, peraí, isso aqui é lugar para se divertir, não para o povo morrer, né? Vão dar um jeito nisso aqui. E a Europa foi a precursora em fazer parques divinos, como por exemplo, eu já mostrei aqui a história do parque em que o próprio Walt Disney se inspirou.
E foi graças a esses parques que o Walt Disney abriu o primeiro parque dele na Califórnia, e a partir disso aí, tudo começou a mudar. E mudar mesmo, as receitas não paravam de subir, era muito dinheiro entrando e muita atração nova sendo inventada. Em 2015, por exemplo, os parques temáticos dos Estados Unidos tiveram uma receita de 8 bilhões de dólares. E os parques temáticos na China tiveram uma receita de quase 5 bilhões de dólares, que é quase a mesma coisa dos Estados Unidos, ó, batendo aí frente a frente. E a China tinha a expectativa, com tudo isso, de ultrapassar os Estados Unidos até esse ano aqui, de 2020. Mas, com essa pandemeca toda agora acontecendo, vai saber se vai ultrapassar ou se não vai. Se você quiser me ver, só me telefonar. Já deixei bem claro que sou louco pra te amar. Uma noite fria e você louco pra me ter. Vem que a chama do meu corpo vai te entorpecer. Pra que tanto drama e querer tentar fugir? Pois você sabe que o seu lugar é bem aqui. Olha só que oração, não deixa escurecer. Liga logo ou então eu vou até você. Olha quanto tempo, amor, que a gente já perdeu. Vale lembrar também que os Estados Unidos está lá dentro da China, né? Na verdade, tem 2 Disney lá e já tem um Universal Park construindo lá na China. Não é mais segredo, todo mundo sabe que a gente se ama assim. Vem que eu vou te dominar, vem logo sem demorar. É que eu preciso de... O parque temático histórico Le Puy du Fou, por exemplo, que fica na França, eu já mostrei ele para vocês aqui no canal, é um parque lindo e incrível. Ele ganhou o prêmio Aplausos de 2014 da IAP. Alguns parques usam atrações para fins educacionais, como por exemplo o Kidzania. Ele é um parque educacional e tem Kidzania espalhado pelo mundo todo. Aqui em São Paulo mesmo existe um Kidzania. A Disney foi a primeira a abrir, e com sucesso, um parque temático de grande escala, construído em torno do tema educacional. Você deve conhecer esse parque. O nome dele é Epcot. Wait, you don't have any power. Not to worry, I am in the scare school, where screams generate energy. Hang on. There will always be a place for you by my side. Ah! All right. Ele foi inaugurado em 1982 como o segundo parque do Walt Disney World Resort. Há também a Hollyland USA e a Hollyland Experience, que são parques temáticos construídos para inspirar a piedade cristã. Assim como o Le Puy du Fou, que eu falei ali atrás, ele foi construído para inspirar toda aquela era medieval. E eu nunca vi shows tão bonitos e umas coisas tão perfeitas, parece mesmo que você volta no tempo quando você entra lá naquela desgrama. Enquanto também os parques SeaWorld e Busch Gardens também oferecem experiências educacionais. Porém, esses parques aí obrigam milhares de animais, peixes e outras espécies marinhas a contribuírem sem querer contribuir. Mas eu não quero entrar nesse mérito não, que eu tô aqui para contar a história dos parques, e não como os bichinhos sofrem. Criado em 1977, o Puy du Fou é um parque temático muito famoso. Ele fica em Vendée, na França. Ele é centrado na história europeia, francesa, a história local. Recebeu vários prêmios internacionais. O parque temático, ele realmente é um parque empoderado e de propriedade familiar, porque ele não tem atrações mecânicas, mas ele tem shows inesquecíveis, experiências únicas para toda a família. Escuto uma voz falando sobre nós que diz pra prosseguir, e mesmo que haja dor, vai sumir.
sem desistir. Um tempo pra sorrir e a vida vai passar. Devemos sempre aproveitar. Sonhar. Alguns parques temáticos evoluíram de empresas de parques de diversões mais tradicionais, como o Knott's Berry Farm. Na década de 1920, Walter Knott e sua família venderam bagas de um posto na estrada que passou a incluir um restaurante que servia jantar de frango frito. Aí, dentro de alguns anos, as filas do lado de fora do restaurante costumavam a demorar muito tempo. O que eles fizeram? Vamos botar uns brinquedos aqui enquanto o povo tá na fila, o povo pula aí nas camas elásticas. E aí ele construiu também uma cidade fantasma em 1940, usando prédios relocados de cidades antigas do Oeste. E a tematização dessa cidade fantasma eram prédios de cidades antigas do Velho Oeste. E o Halloween de Knott's Farm é até hoje considerado o melhor dos Estados Unidos. Knott's Berry Farm agora pertence à companhia Cedar. Lake Compounce, em Bristol, aberta em 1846. St. Claus, inaugurado também em Indiana em 1935, que tinha atrações como o tema do Papai Noel, foi considerado, por exemplo, a primeira atração temática dos Estados Unidos. Ou seja, ele é um precursor do parque temático moderno lá nos Estados Unidos. A Santa Claus Land, ela foi renomeada depois para Holiday World, isso em 1984. Daí já existia a Disney, botando todo mundo no bolso. Mas nos anos 50, a família Heschel, acho que é assim que se pronuncia, anunciou a operação da atração turística Marvel Cave, em Missouri. Durante a década seguinte, eles modernizaram a caverna, o que levou um grande número de pessoas operando para fazer essa atração acontecer. A família Heschel abriu uma recriação da antiga cidade mineira que existia no topo da Marvel Cave. A pequena vila acabou se tornando um parque temático, Silver Dollar City. Já deve ter ouvido falar. O parque ainda pertence e é operado pelos Heschel, e a família tem vários outros parques, incluindo Dollywood, Celebration City e o Wilt's Adventure. Antes da Disney construir o parque, a Disney ela era dona da maior emissora do mundo, a ABC. Na verdade, ela não era nem dona. Na verdade, os irmãos Disney eles tinham parceria com a ABC na época. Mas, se não fosse a ABC ter dado todo o empurrão e ter feito toda a mídia da Disney, a Disney não teria acontecido. Atualmente, a ABC é a maior rede de televisão do mundo. E em segundo lugar, vem a nossa Dona Globo, aqui do Brasil. Então, já pensou, galera, se a Globo abrisse um parque? E se a Globo abrisse um parque no Brasil? Globo Parque? Tinha que ficar no Rio, hein? A festa é sua!
é nossa. Acreditamos no sonho e construímos a realidade. Está chegando a hora de comemorar. É fantástico! Ayrton Senna, do Brasil! E essa caminhada logo vai se tornar uma corrida em direção ao futuro. É uma evolução do próprio aparelho da televisão. Até os modelos bem modernos hoje em dia. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Existe uma missão de Deus, mas alegrias serão de todos. É só querer. Os nossos sonhos serão verdade. Já começou. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. De quem quiser, quem vier. A festa é sua. Hoje a festa é nossa. De quem quiser. Olhe bem, preste atenção. Nada na mão nesta terra. Tem uma história de uma criança. Para sonhar, miragens que não se podem contar. É fantástico! Mas vamos lá para os parques regionais. Que parques regionais foram esses que começaram a fazer sucesso a partir da década de 60? Bem, tudo começou com Six Flags. Culpa do Six Flags. Six Flags quis se espalhar pelo mundo todo, deu com as caras na parede, se encolheu e voltou para os Estados Unidos. Mas atualmente o Six Flags está em negociação com a Arábia Saudita. É isso mesmo que você ouviu. Já está tudo certo para a inauguração de um Six Flags lá nas Arábias. Mas ele foi inaugurado oficialmente em 1961, no Texas. O primeiro parque de diversões da rede Six Flags foi a visão de Angus Wayne, irmão do Bruce Wayne, irmão do Batman, tô brincando. Mas ele ajudou a criar a indústria moderna e competitiva de parques de diversões. Sem o Six Flags, os outros parques eles não iam ter aquela força, aquela gana de competir. Porque Six Flags, até hoje, ele é um dos parques que mais traz atrações novas. Ele é detentor de vários recordes, é detentor de parque com mais montanhas russas, é detentor do parque que tem a montanha russa mais alta, que tem isso, que tem... sabe? E isso gera competitividade. Isso que é o bacana. Six Flags México presenta Wonder Woman y algunas otras atracciones súper interesantes.
como las siguientes. Atracciones que te dejarán muy alegre y algunas muy helado de tanta frialdad que está haciendo y de tantos juegos que en verdad son súper sorprendentes, como el Aquaman. De madera totalmente. Es una locura estar ahí. En verdad, esta es una medusa que está hecha con pura madera. Y en verdad, lo que te va agarrando son esos fierros. En verdad, es muy fuerte la adrenalina que estás sintiendo en esos momentos que te encuentras en la gran medusa. En verdad, es sorprendente estar ahí. Estar sintiendo todo eso es impresionante. Muy divertidas. Aquí estamos viendo el carnaval de Six Flags. En verdad hay muchas fiestas que tiene este gran parque de atracciones muy divertidas y muy impresionantes. Aquí estamos viendo los superhéroes y aquí estamos viendo otra atracción, cómo se vería si tú estuvieras ahí montado, estuvieras subiendo ahí en los juegos. ¿Qué tal se sentiría ahí? Vemos las personas muy pequeñitas y ahora sí viene el uno. ¡Oh! En verdad, esta atracción está muy divertidísima. Se la recomiendo que se suban, en verdad. Y al igual que la medusa, y al igual que muchas otras atracciones que en verdad están súper interesantes. Aquí estamos viendo más, en verdad. Es muy impresionante la gran cantidad de juegos que hay en este gran parque de Six Flags y los grandes muñecos que se encuentran. Aquí estamos viendo otra atracción de Six Flags, como es el Batman. Sí, es una atracción, si bien también muy reciente. No es muy reciente, pero sí, en verdad es una de las que tiene más visitantes, podría decir, más personas que se quieren subir a sentir esas experiencias que te da este magnífico juego de Six Flags México. Seguiremos viendo qué otras cosas hay para enseñárselas y mostrárselas. Estamos viendo otro juego, en verdad es súper sorprendente cómo está el Superman, cómo te lleva a tantas alturas, ir para acá, para allá. En verdad es súper sorprendente ir viendo todo esto. Y el Joker, una de las mayores atracciones que las personas sufren porque va dando vueltas y te lleva como si fuera el Superman o algo así, pero a velocidades extremas. 1, 2, 3, un jueguito de ajedrez. Si tú quieres que juguemos botellita de Jerez. Cucara, macara, cucara. No final dos anos 50, Wayne visitou a Disneylândia. E aí, ela foi inspirada a criar um parque de diversões acessível, que fosse tão legal quanto a Disneylândia, mas que fosse mais barato, mas também que estivesse perto da galera. Por exemplo, sabemos que os Estados Unidos é enorme de grande, assim como o Brasil. Então, vamos supor, alguém lá da Pensilvânia. É muito complicado para você ir para Orlando e é caro para você ir também. Nova York é a mesma coisa. O pessoal de Nova York sente no bolso quando tem que ir para Califórnia. É longe pra cacilde. Então, muitas das vezes, o pessoal lá de Nova York fica em Nova York. Eles, muitas das vezes, nem escolhem o Six Flags mais perto. Vão mesmo é pro parque do país vizinho, Canadá. O Canada's Wonderland. Ei, caminha que o seu lugar é rico de paz e amor, e você pode morar. Ei, caminha que o seu lugar é rico de paz e amor, e você pode morar. Graças a Deus que mesmo assim tinha alegria, o pão de cada dia que nunca nos faltou, e a gratidão que eu tenho por nossa família, carrego todo dia no sangue e na alma. Mas o Six Flags, mesmo não sendo temático, sendo multitemático, porque tem uma diferença aí, ele seguia os passos da Disney. Ele tinha subdivisões dentro do parque que refletiam diferentes terras. E em 1968, o segundo parque Six Flags, o Six Flags Over Georgia, foi inaugurado. E já em 1971, apenas 3 anos depois, foi inaugurado outro Six Flags, o Over Mid-America. Existe até hoje, porém mudaram o nome para Six Flags St. Louis, porque ele foi inaugurado perto de St. Louis, em Missouri. E em 71, quem que estava inaugurando? Quem? Walt Disney World
Flórida, com o Magic Kingdom. 11 anos mais tarde, foi a vez do Epcot. E depois, em 1989, o Disney's Hollywood Studios. E já em 1998, Disney Animal Kingdom. Mas bora deixar a Disneyrada aí pra série da Disney, porque a série da Disney vai voltar aqui no seu mundo ideal. Se você não viu a série da Disney, eu tenho 8 episódios pra te mostrar. Tá super legal, onde eu conto a vida do Walt Disney todinha. E é muito bacana você ver da onde o cara veio, pra você ter uma noção de como ele teve a ideia e de como os primeiros parques da Disney é a cara do Walt Disney. Foi muito legal contar essa história pra vocês. Conhecimento sempre é bom. E se você quiser mais documentários como esse, se você quiser mais séries como essa, é só você deixar aquele like e, é claro, compartilhar esse vídeo. Compartilhando esse vídeo, você mostra meu trabalho, mais pessoas vêm e aí eu trago mais conteúdo para vocês. Eu sou Pedro Monsu, muito obrigado pela sua paciência e pela sua companhia aqui comigo nesse humilde canal, mas que é o nosso canal, né? É o nosso mundo ideal. Depois de amanhã tem vídeo novo, hein? Tchau, tchau. Canecas Ideais. Coleção Memórias. Agora sim! Chegaram as canecas ideais! Disponíveis para você. As minhas bebidas vão ficar até mais gostosas, acompanhadas dos meus brinquedos favoritos. Isso aí, esse é o objetivo. Afinal, tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível.